Olá, baralho Lenormand, carta número 11, chicote. Chicote é instrumento de punição, né? Instrumento de tortura, instrumento de fetiche. Chicote. E o que é que o chicote representa quando ele sai numa leitura de baralho Lenormand? Sobre isso que vamos conversar agora. O chicote, ele representa força. E por representar força, por extensão, a gente pode falar que ele representa também autoridade, poder. Quem tem o chicote, manda. Quem é o inteligente, obedece, não é mesmo? Então, quem tem o chicote manda. Ele é o poder. O chicote, assim como o cetro real, o chicote, eles são símbolos fálicos, ou seja, eles representam uma energia sexual chamada de masculina, né? Uma energia sexual que o homem tem, que a figura masculina tem. O rei tinha. Por isso os reis, né, seguram um cetro, símbolo do poder, símbolo de quem manda, símbolo de quem tem o falo, quem dá as cartas, né? Muito bem. Ou não muito bem, né? Afinal de contas, hoje em dia, aliás, vejam vocês, isso não é nenhuma coisa machista ou feminista. As rainhas, a rainha Elizabeth, se vocês olharem fotos dela em cerimônias oficiais, ela segura um cetro também. Ela é a representação do pai do reino, né? Da figura do rei, do imperador, de quem manda no reino. É uma atitude antiquada, mas é uma atitude que existe. Mas nós estamos falando simbolicamente, né, do chicote no baralho Lenormand. Então ele representa exatamente isso. Ele representa a opressão, ele representa a agressividade, ele representa os abusos que nós sofremos. Sejam abusos verbais, a pessoa que é xingada ou que nos xinga, né? Sejam abusos físicos, quem bate, quem maltrata, quem judia, inclusive, se estamos falando de tortura, estamos falando também da tortura mental. Aquela tortura que a pessoa sofre muitas vezes calada, ela é humilhada o tempo todo, ela é destituída de valores, de autoestima, de todas as formas de reconhecimento de si mesma como ser humano, como uma figura importante dentro de qualquer contexto social ou relação que possa haver. Representa, por isso mesmo, representa briga, confusão, desarmonia, representa discussão, rivalidade, polêmica, representa uma coisa que é muito interessante de se saber e que vai ajudar a qualquer pessoa que ainda esteja estudando sobre baralho Lenormand a gravar mais o que essa carta pode significar. O chicote é algo que você dá uma chicotada e dá outra, e dá outra, e dá outra. Então, ela representa ações repetitivas. Ações repetitivas. Então, coisas que têm uma certa regularidade. Por exemplo, uma doença. A pessoa que está doente há muito tempo, a gente chama uma doença que é crônica, uma doença que demora a ir embora. Ela parece que ela vai e volta o tempo todo. Pode ser representado por isso daqui, pelo chicote, certo? Ela representa também, agora que falamos em doença, febre. Febre. Por quê? Porque ela representa a dor. O chicote representa
dor, sofrimento, mal-estar. E normalmente quando sentimos febre é porque nós estamos nos sentindo mal. A febre não faz com que a gente se sinta bem. A febre é um sintoma que nos leva a procurar um especialista, um médico, uma pessoa que vai tratar da nossa saúde. Ela é um sintoma importantíssimo. O chicote pode representar essa lembrança. Olha, está na hora de você ir ao médico, certo? Doença crônica ele pode representar. E ele também, por ser uma carta que representa ações repetitivas, ele pode representar exercícios físicos. A pessoa aqui que estiver me assistindo e que vai a uma academia, ela vivencia esses chicotes do momento que ela entra na academia. Ou seja, quando você faz a esteira, você fica dando passos e passos e passos e passos, né? É uma repetição. E aliás, você não está indo a lugar nenhum, você está fazendo isso parado. A pessoa que vai a uma máquina e faz movimentos de flexão, né? A mesma coisa. Quem faz abdominal, a mesma coisa. Você faz sequências, você faz séries, mas isso tudo são nomes para uma coisa só, chamada repetição. Quantas repetições você fez? Isso, tantas. Um ensaio, gente, o conjunto de ensaios antes de estrear uma peça, antes de estrear um balé, é chicote. Você repete e repete e repete até estarem todos os membros do elenco sabendo a peça, sabendo dançar a coreografia, né? E estão prontos para estrearem. Mas é uma repetição, é um chicote. É uma coisa metódica, é uma coisa que você faz sempre. Certo? Muito bem. Por ser uma carta que fala de repetição, ela também fala de uma coisa chamada vícios. Isso mesmo, vício. O vício é a necessidade de se repetir uma ação ou uma sensação. A pessoa que é viciada no cigarro, ela repete a ação de fumar com uma frequência X. A pessoa que sofre de alcoolismo, a mesma coisa com a bebida. As pessoas que são dependentes de outros tipos de drogas químicas ou não, elas também estão ligadas a isto, a essa ideia do chicote. O chicote pode representar uma situação de vício. Vocês estão lendo baralho cigano para alguém e vira a carta do chicote e você fala assim, olha, você está viciado. Não, nunca façam isso. Não existe isso. As cartas, elas formam uma frase, um diálogo, elas iniciam um diálogo dentro de um determinado assunto proposto. Combinar as cartas, ler as cartas, saber usar as palavras que elas significam, as ideias que elas significam e saber unir essas ideias é que faz um bom ou um mau ou medíocre ou excelente leitor de cartas, um cartomante, certo? Então, além de bastante estudo, compreensão desses assuntos básicos que as cartas representam, é preciso que a gente saiba formar conjuntos de cartas, compreender o que possa estar significando o conjunto de cartas. Para vocês terem uma ideia, antigamente, quando aparecia a carta da... Vou pegar uma carta aqui, qual que é? A carta do chicote, seguida da carta da criança, não era considerado errado. Era considerado o seguinte, essa criança precisa de punição e a maneira que deve ser punida é apanhando, porque apanhando é que as pessoas aprendem. Hoje em dia, isso é altamente condenável. Não se pode bater nas crianças. Não se pode abusar fisicamente de ninguém, especialmente de crianças, que são indivíduos mais indefesos, mais dependentes.
Não pode acontecer. Então nós temos que entender o que está acontecendo nessa leitura. Mas antigamente os manuais, especialmente os manuais, eram realmente manuais europeus, eles sugeriam que essa combinação significasse isso. Isso não pode ser feito, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, gente, é claro que vocês vão encontrar pessoas que interpretam essa carta como feitiço, como, entre aspas, trabalhos feitos para prejudicar. Elas veem nessa carta essa ideia de feitiço, de trabalho feito, e a partir daí elas desenvolvem a sua linha de pensamento. Eu estou colocando isso aqui apenas para que vocês entendam que também vai, em alguns manuais, em alguns livros, vai aparecer isso. Essa ideia, que é uma ideia de punição, de maldade, de fazer um mal, né? É uma carta que representa, se a gente puder comparar um pouco, não se deve comparar, mas comparar um pouco com a carta do diabo no tarô, certo? Uma carta que, mal interpretada, ela sempre vai significar fazer maldade para alguém. Maldade no plano físico e maldade no plano espiritual. Vai daí a concepção que vocês têm, religiosa, filosófica, psicológica, né, estética até, da própria compreensão da carta. Bom, nós já falamos sobre essa carta aqui no Periscope outras vezes e vamos falar quantas vezes ela aparecer. Portanto, algumas vezes repetimos diversos dos conceitos que são sempre muito básicos e vamos acrescentando coisas conforme também for aumentando a minha visão, a minha experiência com essa carta. Como eu digo, são 35 anos estudando cartas de tarô, de baralho Lenormand e outros oráculos. Sou apenas um estudante. Sou apenas um estudante. Tenho certeza que ainda tenho muito mais a aprender. Existem camadas e níveis muito mais profundos para mim adentrar ali. Para que eu adentre, mim não adentra, para que eu adentre essas camadas e obtenha maiores resultados dessas cartas. Certo? Portanto, insisto com vocês, dediquem-se ao estudo e à prática. É importante, essa combinação é imbatível, estudo e prática, teoria e prática. Obrigado.